Oi gente, eu sou Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai fazer a análise da proposta Acessibilidade no Brasil. A gente vai tentar entender em que sentido a gente vai tomar acessibilidade e como que a gente vai discutir essa questão no Brasil, tá bom? A gente vai ler junto então os textos dessa coletânea. Vamos começar com o direcionamento padrão do Enem, depois a gente vai ler os textos motivadores e vai tentar ver o que a gente pode extrair desses textos para construir a nossa argumentação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então, com a ideia central dos textos e também com elementos externos à coletânea, que vocês vão trazer a partir da formação escolar e de vida de vocês, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema acessibilidade no Brasil. Então, a gente precisa construir um texto dissertativo argumentativo, né? Precisa se posicionar, precisa formular um ponto de vista acerca do tema acessibilidade no contexto brasileiro, tá bom? A gente precisa pensar como que se dá essa questão da acessibilidade nesse lugar que é o Brasil, no território brasileiro. Apresentando propostas de intervenção, então tentando resolver um problema. E para a gente resolver um problema, a gente precisa entender que existe um problema em relação à acessibilidade no Brasil e respeitar os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, para a gente defender o nosso ponto de vista, a gente vai precisar usar análises e dados concretos. Texto 1. Conceito de deficiência e mobilidade reduzida. Muitas vezes as pessoas associam deficiência com incapacidade. Aqui, então, a gente vai ter uma conceituação do que seria essa acessibilidade, do que seria essa deficiência que tem como pano de fundo essa necessidade de uma maior acessibilidade. Deficiência não é incapacidade. Deficiência é uma característica que tem alguns impedimentos, mas que não leva a uma incapacidade de realizar tarefas, de fazer as coisas todas que a gente precisa fazer na vida. Mas nem toda deficiência provoca limitação de capacidade e problemas de desempenho. Ela pode comprometer apenas uma função específica e preservar as outras. Então, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que tem algumas limitações em um aspecto, mas não necessariamente em outros. Por exemplo, um deficiente visual não está impedido de ter uma vida independente, trabalhar e praticar atos da vida civil, já que sua compreensão e vontade permanecem inalteradas. Então, um deficiente visual, ele tem uma limitação de visão, mas todo o resto funciona perfeitamente. Portanto, não é porque a pessoa tem uma deficiência que deve ser rotulada de incapaz. De acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o conceito de deficiência deve ser compreendido como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade ou capacidade parcial da pessoa desempenhar atividades dentro do padrão considerado normal ao ser humano. Então aqui a gente tem uma definição da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é um órgão que vocês podem citar na hora de formular a argumentação de vocês. E esse órgão diz que deficiência é ou uma perda ou uma anormalidade. Então, a gente deixa de ter, ou então a gente tem de um outro jeito que não seria o considerado adequado, uma estrutura ou uma função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade ou capacidade parcial da pessoa desempenhar atividades. Enfim. Mas essa incapacidade é restrita a determinada atividade, como andar, ver, ouvir, falar, ou ao desempenho intelectual, e não significa incapacidade genérica. Então não é porque a pessoa tem uma dificuldade em determinado aspecto que essa pessoa ela seja incapaz em outros. Isso o texto vai trazendo pra gente continuamente. É isso também o que consta no artigo 5º do decreto tarará, que vocês podem ver aí no texto, que define a pessoa portadora de deficiência como a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades e se enquadra nas categorias de deficientes físicas, auditiva, visual, mental e múltipla, associação de duas ou mais deficiências. Então aqui a gente já tem mais uma lei que define o que que são as pessoas, quem são essas pessoas portadoras de deficiência. A gente pode usar esses dados na argumentação? Pode, claro, com certeza. O importante é a gente não só ficar copiando os dados da coletânea, mas a gente também pensar sobre eles, articular hipóteses sobre esses dados, mas a gente não precisa necessariamente desconsiderar esses dados e buscar só elementos externos. A gente pode trabalhar sim com os dados da coletânea, tá bom?
é com base nas definições de deficiência dadas por essa norma que são concedidos os benefícios para pessoas com deficiência. Então, as pessoas que têm deficiência, elas têm alguns benefícios. Elas têm algumas, não vou dizer facilidades, mas elas têm algumas estruturas facilitadas para possibilitar um convívio mais harmônico com as outras pessoas. É com base... bom, já falei isso. Tais como benefício assistencial, reserva de vagas em concursos públicos, passe livre, entre outros. Então, são algumas medidas que são adotadas para que a vida dessas pessoas seja mais possível, mais viável, tão fácil quanto a vida das outras pessoas, e isso é fornecido através dessa definição de deficiência, tá bom? É muito importante a gente ir pensando nisso para a gente entender o real alcance das medidas que são feitas em relação à acessibilidade, certo? Então, a acessibilidade no Brasil, ela tem essas características. Será que isso ainda traz desafios? Será que isso ainda traz problemas? A gente vai descobrir no decorrer da leitura dos outros textos. A pessoa com mobilidade reduzida não é portadora de deficiência, mas tem dificuldade de movimentar-se, de flexibilidade, coordenação motora e percepção. Essa dificuldade pode ser permanente ou temporária. Também podem ser incluídas nessa definição as pessoas com mais de 60 anos, gestantes, lactantes, mulheres que amamentam e pessoas com criança de colo. Aqui a gente já tem mais uma definição para vocês explorarem na argumentação de vocês. A gente não toma como uma pessoa que precisa de uma estrutura de acessibilidade maior, só aquelas pessoas com uma deficiência permanente. Podem ser também pessoas com deficiências temporárias. E também são incluídas nesse grupo as gestantes, as pessoas com mais de 60 anos, as lactantes, as mulheres que estão amamentando e pessoas com criança de colo. Essas pessoas também precisam de medidas para facilitar o seu acesso à vida cotidiana, tá bom? Texto 2. O direito de ir e vir não é só de alguns, é de todos. Então, esse texto 2 tem como objetivo trazer uma problematização de que essa acessibilidade, por exemplo, quando você cria uma cota para essas pessoas, a gente não está favorecendo essas pessoas, a gente não está facilitando a vida dessas pessoas e colocando elas à frente de outras. A gente está usando esses mecanismos, essas medidas, para possibilitar que as pessoas tenham iguais oportunidades ou oportunidades semelhantes de acesso à vida cotidiana, enfim. Isso quer dizer que o direito de ir e vir é de todos, não só daqueles que não têm deficiência, tá bom? Então vamos pensar essas medidas não como algo que vai privilegiar as pessoas com deficiência, mas algo que vai dar equidade, que vai dar condições análogas as das pessoas que não teriam nenhum tipo de deficiência. Tá bom, gente? Quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é uma rampa de entrada para cadeirantes. Mas o que é acessibilidade? O dicionário Wise da Língua Portuguesa, na página 52, apresenta a seguinte definição: qualidade ou caráter do que é acessível. Isso é que seria acessibilidade para esse dicionário. Facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição. Mas será só isso? Vamos ver o que diz a lei. Segundo o decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, acessibilidade é a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por esta pessoa, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, é a pessoa poder acessar todos esses ambientes que seriam acessados pelas pessoas que não têm essas deficiências, certo? A gente, então, pensar em acessibilidade é a gente pensar em proporcionar um acesso a pessoas com deficiência que seria análogo ao acesso que pessoas sem deficiência têm. Em outras palavras, acessibilidade é uma mulher grávida conseguir embarcar no ônibus e passar pela roleta sem nenhuma dificuldade. Acessibilidade é uma pessoa obesa poder sentar-se confortavelmente na poltrona do avião. É um anão que encontra um balcão de bilheteria da sua altura na hora de ir ao teatro. Então, a gente já incluiu o anão também nessa questão. Se uma pessoa ela não consegue comprar um ingresso de teatro sem passar por constrangimento, sem passar por dificuldades, é porque o acesso dessa pessoa a esses ambientes ele é limitado, ele é cerceado.
Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa proporcionar a fácil locomoção e o fácil acesso a todos esses ambientes, certo? Para todas as pessoas. A acessibilidade é um cego que cruza a rua sozinho porque o semáforo emite um sinal sonoro, avisando que pode atravessá-la. É uma criança surda ter à disposição intérpretes de Libras nas escolas públicas. É um cadeirante que pode se locomover por conta própria numa cidade sem buracos nem obstáculos. Enfim, a acessibilidade é a garantia plena do direito de ir e vir e permanecer. Certo? A acessibilidade é as pessoas, independentemente da sua condição, se a pessoa for cega, se a pessoa for surda, se a pessoa for cadeirante, ela ter acesso a todos os ambientes que outras pessoas teriam também. Em resumo, é um direito de todos e para todos. Acontece que algumas pessoas dependem mais desse direito do que outras. Todo mundo tem direito, algumas dependem mais desse direito. E como ilustram os exemplos citados, e ao contrário do que muita gente pensa, esse segmento da população para a qual a acessibilidade é mais necessária é muito expressivo. Tem muita gente que precisa de medidas que visem a acessibilidade e que ainda não tem. Especificamente no que se refere às pessoas com deficiência, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, então mais um órgão para vocês citarem na argumentação, fiquem à vontade para usar esse dado. Em todo o planeta são aproximadamente 650 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Lembrando que se a gente for apresentar esse dado da Organização Mundial da Saúde, esse é um dado de pessoas no mundo. A gente está falando de acessibilidade no Brasil, então vocês precisam deixar claro que esse dado ele se refere ao mundo e depois vocês precisam falar do contexto brasileiro quando vocês forem discutir essa questão, certo? Pode contextualizar a partir desse dado, pode usar isso em algum momento da argumentação para mostrar que existem muitas pessoas deficientes, mas vocês precisam trazer para o recorte temático que é a acessibilidade no Brasil, tá bom? Nunca percam isso de vista. Muitas empresas e estabelecimentos do país ainda não se adaptaram aos parâmetros e critérios de acessibilidade estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. Pode citar a ABNT também, em 2004. Frequentemente alegam dificuldades financeiras ou mesmo falta de demanda do público com deficiência. Essas são as alegações para que muitas empresas e estabelecimentos não se adequem às normas de acessibilidade. Mas a lei é para ser cumprida. E o fato é que, nos últimos anos, a legislação brasileira evoluiu muito quanto à questão. Quase todos os pontos cruciais para a garantia de acessibilidade foram contemplados pelos poderes executivo e legislativo. Muito bom. A legislação brasileira, então, ela tem caminhado para uma acessibilidade maior, para garantir uma acessibilidade maior. Algumas leis são mais conhecidas como a de cotas, que determina a contratação por empresas com mais de 100 funcionários de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Então, se uma empresa tem mais de 100 funcionários, 2 a 5% das pessoas precisam ter algum tipo de deficiência. Precisa ter cota para que 2 a 5% das pessoas que trabalhem nessa empresa sejam pessoas com deficiência. Certo, gente? Essa aqui já aponta para uma possível proposta de intervenção. Essa questão da inclusão. Essa questão de você dar espaço para essas pessoas no mercado de trabalho e nos diversos aspectos da sociedade. Texto 3. O Censo Demográfico de 2010 pesquisou as deficiências visual, auditiva, mental e motora e seus graus de severidade, o que permitiu conhecer a parcela da população que é incluída nas políticas públicas específicas. Então, isso aqui é um diagnóstico sobre como que se dá essa questão da necessidade de se investir em acessibilidade no Brasil. A metodologia considerou os graus de severidade de deficiências das pessoas que responderam sim, grande dificuldade, ou sim, não consegue de modo algum. Então, o quão severa é essa deficiência? Isso que foi medido pelo Censo Demográfico de 2010. Tá? Pode citar isso aí também. Entre as pessoas que declararam ter deficiência visual, mais de 6,5 milhões disseram ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram que tinham dificuldade de enxergar. Mais de 506 mil informaram serem cegas. É muita gente, não é uma parcela irrelevante da sociedade. A deficiência motora apareceu como a segunda mais relatada pela população. De 13,2 milhões de pessoas afirmaram ter grau
ter algum grau do problema, o que equivale a 7% dos brasileiros. Gente, 7% dos brasileiros tem deficiência motora. 7%. 7% tem deficiência motora. Isso é muita coisa. É uma parcela considerável da população. A deficiência motora severa foi declarada por mais de 4,4 milhões de pessoas. Destas, mais de 734,4 mil disseram não conseguir caminhar ou subir escadas de modo algum, e mais de 3,6 milhões informaram ter grande dificuldade de locomoção. Cerca de 9,7 milhões declararam ter deficiência auditiva, 5,1%. A deficiência auditiva severa foi detectada por mais de 2,1 milhões de pessoas. Dessas, a gente tem aqui mais alguns dados que vocês podem conferir aí nos textos motivadores que estão aí para vocês. E a deficiência mental ou intelectual foi declarada por mais de 2,6 milhões de brasileiros. O que esse texto mostra pra gente? Que essa parcela da população que precisa dessas medidas que visem a acessibilidade, ela não é insignificante, ela não é irrelevante, ela é bastante pronunciada. A gente tem aí uma porcentagem considerável de pessoas com algum grau de deficiência, e essas pessoas precisam ser atendidas pelas políticas públicas, enfim, e pelas estruturas que empresas e estabelecimentos possibilitem, tá bom? A partir desses dados que a gente levantou aqui, vocês podem construir a argumentação de vocês, tentando sempre focar no contexto brasileiro, tentando sempre mostrar como que esse problema aparece no Brasil, se ele realmente é um problema, se realmente, quais que são os desdobramentos negativos de não ter políticas de acessibilidade, quais que são os transtornos que isso pode trazer para as pessoas. E também a gente precisa resolver esse problema. Então vamos cercar o problema, dizer qual que é a questão que a gente vai discutir, vamos provar que o problema existe, vamos provar que ele realmente é um problema que precisa ser enfrentado e depois vamos enfrentar. Como é que a gente vai resolver essa questão? Qual vai ser a nossa proposta de intervenção? Sempre que a gente fala de proposta de intervenção, vocês já estão cansados de saber, a gente precisa falar de agentes, ações e meios. Quem vai fazer, o que vai ser feito e como isso vai ser colocado em prática. Quem vai fazer? O Estado pode adotar alguma medida? Pode criar estruturas para essas pessoas? Pode criar leis para que seja obrigatório ter isso? A iniciativa privada pode fazer alguma coisa? A escola pode fazer alguma coisa? A família pode fazer alguma coisa? A sociedade organizada, as ONGs podem fazer alguma coisa? Qual que seria o papel da escola nesse caso? O que a escola poderia fazer? Como é que ela poderia agir em relação a isso? Será que não seria importante a gente detalhar quais que seriam as medidas adotadas por cada um desses agentes? Quais seriam essas medidas? E como elas vão ser postas em prática? É muito importante a gente já levar em consideração essa questão da cota, que já trabalha com essa questão da inclusão. É importante também a gente pensar no acesso que pode ser possibilitado aos deficientes através de algumas mudanças na estrutura dos estabelecimentos, como rampas, como cinema com legenda para as pessoas surdas, com legenda do que está acontecendo também, por exemplo, música triste. Aí tem alguns cinemas aqui em São Paulo que já trabalham com isso. Cinema para cego também, a pessoa ter a narração do filme, se ela não consegue ver a imagem, ela tem a narração do filme. Todas essas medidas são medidas simples que facilitam a vida dessas pessoas, que inclui essa parcela da população nessas outras atividades que outras pessoas desempenham. Então, para muita gente é corriqueiro ir ao cinema. Por que não seria corriqueiro também para uma pessoa cega ir ao cinema? Hoje eu tô com vontade de ir ao cinema, por que eu não posso? Precisa haver um cinema adaptado para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, para as pessoas com mobilidade reduzida. E todas essas medidas precisam ser pensadas em todos os outros âmbitos da sociedade. A gente usou aqui o exemplo do cinema, mas vocês podem aplicar essa ideia nos outros setores da sociedade. Eu não vou ficar também fazendo toda a proposta de intervenção, mas essa dica ela serve para a gente pensar as outras coisas também, tá bom? Tentem aproveitar os dados dos textos motivadores, aqui tem muito encaminhamento para argumentação, e tentem pensar sempre em detalhar o que vai ser feito na hora de fazer a proposta de intervenção, tá bom? Espero que vocês façam um bom texto e a gente se vê na próxima análise de proposta.